Hello, how are you? Whoa, it's 11:15 a.m. I'm late. E então, entenderam o que foi que eu disse? Esse vai ser então o grande objetivo da nossa aula de hoje. A gente vai falar então hoje sobre as horas, ok? No finalzinho do vídeo então eu volto para explicar o que foi que eu disse aqui no começo, mas eu tenho certeza que ao longo do vídeo vocês entenderão. Então, welcome to our class number 25. Bem-vindos à nossa aula número 25. Hoje então nós falaremos sobre o tempo, né? Nós aprenderemos então a falar sobre as horas. Então vamos acompanhar um diálogo rapidinho e daqui a pouco a gente então tenta ver o que a gente consegue extrair dele. Acompanhem comigo. So, at a bus stop, né? Num ponto de ônibus. Hello, what time is it, please? It's 3:15. 3:15 p.m.? Yes, that's right. Gee, I'm late. Mine is the 3 o'clock bus. Ok? Vamos então tentar entender o que foi que aconteceu aqui? Eu vou retornar, a gente vem aqui então para o início. Então, hello. What time is it, please? Então, essa pergunta aqui, what time is it, é a pergunta que nós vamos estudar hoje, que significa que horas são. What time is it? Então, what time is it, please? It's 3:15. Aqui, então, o que ele está dizendo? Olha só, a quarter seria um quarto. After 3. Então, um quarto de hora são 15 minutos. Então, um quarto, it's a quarter. After, depois. Então, é um quarto after 3, depois das 3. Então, um quarto passado das 3. Então, vamos ver como é que esse diálogo continua. Olha só. 3:15 p.m. Então, aqui ele está dizendo a mesma hora de uma outra maneira para confirmar. Olha só. 3:15, 3:15 p.m. E esse p.m. aqui? Seria de manhã ou de tarde? Nesse caso aqui nós vamos ver é de tarde, 3:15 da tarde. 3:15 p.m. E ele vai concordar, né? Olha só. Yes, that's right. Sim, está correto. That's right. Gee, I'm late. Esse gee é uma expressão muito usada, principalmente nos Estados Unidos. Quando você quer falar, nossa, poxa. Então a gente usa o gee, ok? Gee, I'm late. Nossa, eu estou atrasado. I'm late. Mine, o meu, lembram-se disso? Nós já vimos isso aqui, em possessive pronoun. Mine is the 3 o'clock bus. O meu é o ônibus, is the bus, né? Só que a gente vai sempre colocar, a gente vai inverter a frase, né? No inglês, então a gente vai sempre colocar, essa expressão aqui que tem uma função adjetiva, né? Então ele vai dizer, ó, mine is the 3 o'clock bus. O meu é o ônibus das 3 horas, né? Mine is the 3 o'clock bus. Então ele está atrasado, porque já são 3:15, 3:15. E o ônibus dele era o ônibus das 3 o'clock. Então sempre que a gente falar, então, horas exatas, a gente vai usar o o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock, mas é isso que nós vamos ver agora na sequência. Então vamos lá, olha só. Vamos então aprender a falar algumas horas, né? Eu trouxe aqui alguns reloginhos e a gente vai tentando dizer que horas são. Olha só, esse primeiro aqui, olha. Em português a gente tem o quê? 3 horas, né? Como é que a gente fala 3 horas em inglês? 3 o'clock. 3 o'clock. Que seria como se a gente dissesse 3 em ponto. 3 o'clock. Esse o'clock significaria como se fosse em ponto exato, né? E esse segundo aqui, olha só, são aqui 1:15, né? 1:15. Então eu vou dizer 1:15. 1:15, 1:15, né? Bem tranquilo, a gente já viu os números, não tem diferença. A grande diferença aqui é que como 15 minutos para eles é um quarto de hora, quer dizer, não só para eles, né? 15 minutos é um quarto de hora, eles usam muito a palavra quarter. Então a gente também poderia, ao invés de dizer 1:15, a gente poderia dizer a quarter after 1. A quarter after 1. Também tem gente que ao invés de usar o after, pode também usar o past, ok? A quarter past 1. A quarter after 1, um quarto depois da 1, or a quarter past 1. Ok? Também são maneiras bem utilizadas, então, para expressar horas em inglês. E esse daqui, olha só. Aqui são 6:50, né? Então, 6:50 é fácil dizer, né? 6:50, 6:50. Do mesmo jeito que a gente aprendeu lá nos números, sem diferença. Mas assim como no português, a gente pode dizer 10 para 7, né? 10 para 7, a gente diria então 10 to 7. 10, 10, 10 to 7. 10 para 7. Então, olha só, sempre que a gente for usar o depois, a gente vai usar o after, né? 3:15,
a quarter after 3. E quando ainda faltar alguns minutos para a hora, quando a gente vai falar, né, os minutos que faltam para a próxima hora, a gente usa a preposition to, ok? 10 to 7. A quarter to 7, né? Um quarto ou 15 minutos para 7. 15 para 7, a quarter to 7, ok? Vamos ver mais alguns aqui. Olha esse aqui. Aqui então a gente tem o quê? 2 e 5, né? 2 e 5 também, para falar só os números, a gente não teria dificuldade, não é? 5 after 2, por exemplo, né? 5 after 2. E como ainda é menos de 10, então sempre que nós estivermos falando somente em unidades de minutos, a gente pode usar o ou. Vou mostrar para vocês aqui, olha só. 2:05, 2 e 5, 2:05. Esse ou aí é como se fosse um zero, é 205, 2:05, 205, ok? Porque como o zero parece um O, né? Então eles usam bastante essa expressão. Então sempre que a gente tiver de 1 a 9, os minutos de 1 a 9, 1 to 9, você pode usar ou, né? Então, por exemplo, 4 e 7, 4:07, né? 8 e 4, 8:04, né? 8 e 4, 8:04, ok? Então a gente também tem essa possibilidade de usar quando as unidades, né, quando os minutos forem menos do que 9, né, no máximo 9, desculpa, menos do que 10, no máximo 9. Tá joia? Então mais um aqui, olha só, 10 e meia. Então vamos falar 10 e 30, fácil, né? 10:30, 10:30. Esse a gente já tinha aprendido lá nos números, né? O 10, 10, 30, 30, 10 e 30. Mas a gente também pode falar 10 e meia. Então a gente diria 10 and a half. 10 and a half. Half é metade, meia, né? 10 and a half pode ser a half after 10, pode ser também, né? Metade passada das 10, ok? Mas o mais comum aqui provavelmente seria o 10 and a half, ok? 10 e meia. E esse outro aqui, né? A gente tem o quê? 8 e 40. 8 e 40. Então, primeiro, 8 e 40, fácil dizer, né? 8:40. E se eu quiser dizer 20 para as 9? 20 to 9. 20 to 9, né? Então, lembrando-se da expressãozinha to quando ainda faltar. Então, faltam 20 para as 9. 20 to 9. Ok? Bem tranquilo, né? Não tem muito segredo. Então, basicamente, é utilizar aqueles números que nós já aprendemos, né? Como nós já vimos os números, é basicamente utilizá-los e aprender uma ou outra expressãozinha aqui que é mais comum com horas, tá joia? Então, vamos ver aqui, olha só. A gente tem que lembrar que no inglês eles não utilizam como nós as 24 horas do dia. Não que o dia deles não tenha 24 horas, mas eles não usam, por exemplo, na parte da tarde, 13 horas, 14 horas. Eles voltam, né, eles usam sempre de 12 em 12. Então, quando for 1 da tarde, eles vão dizer, eles vão diferenciar 1 da tarde de 1 da manhã, 2 da tarde, 2 da manhã, usando AM e PM, ok? Então, a gente vai sempre usar o AM quando for de manhã e o PM quando for à tarde e à noite. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês com calma. Então vamos começar com in the morning. Então quando é que é amanhã? In the morning. Então a gente considera amanhã ou morning da 1 a.m., da 1 da manhã até o meio-dia. 1 a.m. to noon. Então noon, meio-dia. Então da 1 da manhã ao meio-dia, 1 a.m. to noon, a gente tem a manhã. E durante todo esse período aqui, a gente vai usar o AM. 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., 10 a.m., 11 a.m., ok? Quando chegar noon, a gente não usa nem a.m. nem p.m. Se vocês quiserem dizer meio-dia, se quiserem falar 12 horas, aí vocês podem usar o 12 p.m. 12 p.m. Então, às 12 horas, né, ao meio-dia, aí muda do a.m. para o p.m. Então, 12 horas, o meio-dia, vocês podem usar o 12 p.m., ok? Agora, in the afternoon, né? Então agora à tarde, né? Lembrando que a palavra tarde já diz tudo, olha só, afternoon, depois do meio-dia, né? Afternoon. Então, in the afternoon, qual é o período então que engloba a tarde? Normalmente, from noon, né, do meio-dia, to 5 p.m., more or less, né? Mais ou menos, em média, né? Do meio-dia às 5 da tarde, então, nós podemos dizer afternoon, ok? E a gente vai sempre usar, nesse caso, o p.m., ok? 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m., 5 p.m. Então aqui, in the afternoon. Depois vem o evening, né? In the evening. Então qual é o período que engloba o evening? Evening from 5 p.m., more or less, né? Mais ou menos, né? Aproximadamente, né? Das 5 da tarde às 9 da noite.
from 5 p.m. to 9 p.m. E já dá para ver aqui então que também, então, in the afternoon, in the evening, a gente vai sempre usar o p.m., ok? p.m. Então, do meio-dia, né? Vamos dizer ali da 1 da tarde até as 9 da noite, tranquilo, tudo com p.m., ok? E depois eles têm uma outra expressãozinha que a gente não tem essa diferença em português, né? Porque evening também para nós seria noite já. Então eles vão utilizar uma outra expressão que seria o night, né? E aqui é importante notar, a gente vai falar melhor disso na próxima aula, mas olha só, a gente não usa in the, né? Então a gente não fala de noite lá em inglês, a gente diria at night, ok? In the evening, dependendo da hora, né? In the evening, but at night, ok? Então percebam que só o night é diferente. In the morning, in the afternoon, in the evening, mais at night, ok? Mas a gente vai falar melhor sobre isso quando nós virmos na próxima aula as preposições de tempo, ok? Então, olha só. Então, o night. Qual é o período, então, que engloba o night? From 7 p.m., né, mais ou menos ali das 7 da noite, até depois da meia-noite. After midnight. Depois da meia-noite. Poderia, se você quisesse, né, uma hora mais exata, em torno ali de meia-noite e 59, você poderia dizer ainda night. E a partir da 1 da manhã, a gente já voltaria aqui para in the morning. Aqui já voltaria a ser manhã. Então perceba que ficou um período aqui, olha só, from 7 p.m., das 7, né, da noite às 9 da noite, to 9 p.m., esse período você pode chamar tanto de evening quanto de night. Uma das maneiras mais comuns de você diferenciar qual que você deve utilizar é se você está chegando ou indo embora, né? Já vimos isso. Então se você estiver chegando e for entre 7 e 9, você vai falar good evening, né? Boa noite. Se você estiver indo embora nesse período, você pode falar good night, ok? Então, existe um período aí que você pode utilizar as duas expressões. Uma das maneiras de diferenciar, então, que é a primeira que nós já vimos, é para dizer olá ou dizer adeus, ok? Então, pessoal, a gente vai utilizar o AM sempre mais ou menos ali da 1 da manhã, 1 AM, até lá 11h59 da manhã, né? 11:59 AM. Depois já vem o PM, né? From 12 p.m., que é noon, até midnight, né? Então, 11:59 p.m. até as 11h59 da noite, a gente vai usar então o p.m. E depois voltaria o a.m., ok? Então, meia-noite seria 0 a.m. or 12 a.m. Ok? As duas possibilidades, então, seriam corretas. Então, normalmente, depois da meia-noite, a gente já volta a usar o a.m., embora ainda se considere night. Okay? Então tem algumas coisas aqui, mas isso não precisa ser uma coisa, não é uma coisa tão fixa, tão estática. Então vai depender muito da situação, ok? Então vamos lá. Vamos praticar um pouquinho. Então, olha só. What time is it? Sam is sleeping. It's 11 p.m. or 11 a.m. São 11 da noite ou 11 da manhã? Aí depende muito de cada um, né? Mas vamos imaginar na regra geral. It's 11 p.m., right? 11 p.m. São 11 da noite. Sam is sleeping. It's 11 p.m. Né? Não que muita gente não possa dormir until 11 a.m., né? Até as 11 da manhã, sem problema nenhum. Então, one more. It's breakfast time. It's breakfast time. So, it's 7 a.m. or p.m. Então, it's breakfast time, está na hora do café da manhã. It's 7 a.m. or p.m.? Easy, é fácil. It's 7 a.m., são 7 da manhã. 7 a.m. Now, it's noon. What is Michael doing? Então, é meio-dia. It's noon. What is Michael doing? He is playing tennis. He is working at the office. Or he is eating lunch. Okay? Embora possa haver mais de uma possibilidade aqui, né? Pelo horário, qual seria o mais provável? He is eating lunch. Ele está almoçando. He is eating lunch, né? Claro que não haveria problema nenhum se ele estivesse jogando tênis, né? Playing tennis. Or working at the office. Ou trabalhando no escritório. Office, escritório. Ok? Mas pelo horário aqui, o mais provável, então, seria o eating lunch. Now, it's 9 p.m. What is Angela doing? 9 p.m. What is she doing? She is shopping at the mall? She is having dinner? Or she is waking up? Então aqui você poderia dizer, né, professor? Depende. Se fosse a minha esposa, por exemplo, she is shopping at the mall, né? Qualquer horário, né? Mas também, claro que poderia ser possível, né? Mas também pelo horário aqui, né? 9 p.m. são 9 da noite. O mais provável seria she is having dinner. Ela está jantando. She is having dinner. Claro que seria absolutamente normal também. She is shopping at the mall. Ela está fazendo compras no shopping center, né?
She's shopping at the mall. E esse último aqui, she's waking up. O verbo to wake up significa acordar. To wake up. Então, she's waking up, ela está acordando. Ela está acordando. Então, agora vamos lá, mais 2 reloginhos aqui para a gente encerrar a aula, hein? Então, olha só, que horas são aqui, né? What time is it? It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. AM or PM? Pelo relógio a gente não tem como dizer, né? Porque o relógio ele vai zerar de novo, né? Tanto faz às 5 da manhã ou às 5 da tarde, ele vai estar marcando igual. Então é o contexto que vai dizer se é 5 da manhã ou se são 5 da tarde, ok? Então, it's 5 o'clock. Now, what time is it? It's 7:15. 7:15, né? 7:15. Qual outra maneira, então, da gente dizer o 7:15? It's a quarter past 7. A quarter past 7. Or it's a quarter after 7, né? Depois das 7. Quarter past or a quarter after. Tanto faz, ok? Então, é um quarto depois das 7. A quarter past 7. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido bem, né? Nós, então, aprendemos hoje a dizer what time is it, falar sobre o tempo. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre as time prepositions. Nós já vimos, numa aula anterior, as preposições quando a gente quer indicar posição, né, lugar. E agora, então, nós vamos aprender a utilizar as preposições quando a gente for falar sobre tempo, dias da semana, meses, estações, né? Todas essas aulinhas que a gente vem vindo, vamos aprender, então, qual a preposição correta para utilizar com cada um desses períodos de tempo, ok? As preposições em inglês, como são um assunto um pouquinho mais complexo, a gente vai sempre dando em doses homeopáticas, porque não existe uma regra geral que unifique tudo, ok? Então a gente tem que ver caso a caso. E com a prática a gente vai utilizando até que o próprio ouvido ele se acostuma com a forma correta e vocês não erram mais. Tá joia? Então muito obrigado a todos que vêm assistindo, eu agradeço demais as mensagens que eu tenho recebido, os e-mails, continuem mandando qualquer dúvida. Podem postar ou me mandem pelo e-mail inglês@professormarcondes.com.br, tá bom? Aguardem a próxima aula, fiquem conosco. Thanks for watching, see you next class.